A chegada dos europeus à América provocou impacto tanto nos indígenas quanto nos europeus. Foi um choque entre sociedades e culturas diferentes. Muitas vezes, os indígenas resistiam à dominação, em outros momentos, fizeram alianças com os conquistadores europeus. As consequências desse encontro repercutem até os nossos dias. O continente americano foi chamado de Novo Mundo, a partir das grandes navegações. Essa expressão tornou-se popular a partir das cartas do navegador, geógrafo e mercador Américo Vespúcio, que prestou serviços aos reinos de Portugal e da Espanha. Essas cartas foram publicadas em 1503 e fizeram um sucesso enorme, ajudando a divulgar as descobertas do novo continente. Depois disso, foi publicado pela primeira vez na Europa um mapa mundi que mostrava a América. O novo continente recebeu o nome de América, em homenagem a Vespúcio. As cartas de Vespúcio sobre a América descreviam um mundo idealizado nos moldes da ideia de um paraíso cristão, onde as pessoas desta terra e tudo que há nela fossem tão puras como no paraíso de Adão e Eva, do cristianismo. Mas por que chamar esta terra de Novo Mundo? Essa ideia de Novo Mundo parte da visão do europeu sobre esta terra. A América era uma novidade para os europeus, que tinham acabado de descobrir esse continente, mas não era uma terra nova para os indígenas que já viviam aqui há milhares de anos. Depois do contato entre europeus e indígenas, houve permanências e rupturas nos saberes e práticas desses povos, o que marcou profundamente a formação do mundo moderno. A descoberta da América provocou enorme impacto no século XVI e até os nossos dias pode ser considerada um dos maiores eventos da história da humanidade. Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, estas terras eram povoadas por povos indígenas que podem ser agrupados em 4 famílias linguísticas principais. Apesar das diferenças entre eles, podemos dizer que esses povos viviam em aldeias autônomas e tinham profundo conhecimento sobre a flora e a fauna. Sabiam identificar e utilizar milhares de plantas. Calcula-se que cerca de 60% das drogas medicinais de origem vegetal do mundo atual se deve ao conhecimento dos povos indígenas. Os grupos da família linguística Tupi-Guarani formavam uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas. Em consequência do impacto da conquista europeia, calcula-se que essa população foi reduzida para menos de 200 mil indígenas no final do século XVI. Os grupos da família linguística Tupi-Guarani viviam perto dos rios e do mar. Eram pescadores habilidosos e desenvolveram embarcações como a canoa e a jangada. Tinham uma alimentação variada, pois comiam frutas, peixes, mariscos, animais de caça. Além da caça e da coleta, os tupi-guaranis praticavam a agricultura, como a mandioca, milho, algodão, batata doce e outros alimentos, como vimos nas aulas passadas. A preparação do solo para a plantação era de responsabilidade dos homens da tribo. Usavam um sistema chamado coivara. As mulheres eram responsáveis pelo plantio e pela colheita. Graças às suas técnicas agrícolas, os tupi-guaranis produziam comida suficiente para guardar estoques e atendiam às necessidades do grupo com apenas 4 horas de trabalho diário. No século XV e XVI, enquanto muitas sociedades europeias enfrentavam o dilema da fome, os povos originários da América desfrutavam de certa abundância de alimentos. Na agricultura indígena, podemos destacar a importância da mandioca. Os vários tipos de mandioca eram usados pelos nativos de diferentes maneiras: cozida, tapioca, polvilho ou farinha. A mandioca estava presente na alimentação dos nativos. Devido sua qualidade nutritiva, a farinha de mandioca atraiu o interesse dos portugueses, sendo utilizada por eles
para alimentar a tripulação das grandes navegações ao longo das intermináveis travessias do Atlântico. Eles também levaram a mandioca para a África e a Ásia, onde ela foi incorporada à alimentação de diversos povos. Atualmente, a mandioca é produzida em mais de 100 países na América, Ásia e África, alimentando cerca de 800 milhões de pessoas. Os saberes e sabores dos povos indígenas fazem parte da culinária brasileira e se espalharam pelo mundo. Na América Espanhola, os povos nativos maias, incas e astecas tiveram grande destaque. Possuíam uma sociedade bem organizada com uma economia agrícola. Um dos principais alimentos cultivados pelos maias e astecas era o milho. Já os incas cultivavam sobretudo a batata. Chegaram a atingir grandes feitos como a criação de calendários, formas de escrita e conhecimentos de astronomia e matemática, que utilizavam na realização da plantação, sabendo assim a melhor época para o plantio. Além disso, esses povos desenvolveram conhecimentos em vários campos, tais como tecelagem, engenharia, cerâmica, carpintaria, arquitetura, escultura, pintura e outros ofícios. A religião estava presente em várias dimensões da vida social e, por vezes, incluía cerimônias de sacrifício humano. Essas sociedades fundaram e desenvolveram importantes centros urbanos e comerciais. A parte central das cidades funcionava como local para cerimônias religiosas e comércio. Sacerdotes, reis e funcionários mais graduados do governo viviam nos centros urbanos. Já a maioria da população vivia nas regiões periféricas desses centros e nas áreas rurais. Algumas dessas cidades foram grandes e populosas, como Tenochtitlan, a capital dos astecas, e Cusco, construída nos Andes. Antes da conquista espanhola, alguns estudiosos calculam que Tenochtitlan tinha cerca de 500 mil pessoas, mais do que Sevilha, a maior cidade da Espanha na época. Desses povos, os astecas e incas foram alvos da conquista espanhola da América. Antes de europeus conquistarem a América, o cacau já era cultivado pelos maias e astecas. Seu nome vem do grego e significa alimento dos deuses. Os nativos torravam e moíam as sementes do cacau para produzir uma bebida conhecida como chocolate. O seu preparo podia levar mel, pimenta, água, baunilha e outros ingredientes, dependendo da finalidade da bebida, que poderia ser usada em cerimônias para uso medicinal e afins. Em 1585, os espanhóis levaram um grande carregamento de cacau para a Europa. A partir daí, o cacau passou a ser apreciado pelas elites europeias, que bebiam preparando com leite e açúcar. O cacau se espalhou pelo mundo inteiro. Hoje, os maiores produtores de cacau são a Costa do Marfim, a Indonésia, Gana, Nigéria e o Brasil. Aqui, o cacau é cultivado sobretudo no Pará, na Bahia e no Espírito Santo. Atualmente, o cacau é um produto valioso do comércio internacional, sendo consumido em bebidas, em barras e em ingredientes de vários doces. Após a chegada dos europeus à América, milhões de indígenas morreram ou tiveram seu modo de vida destruído. Os primeiros 50 anos da conquista foram devastadores. Alguns estudiosos calculam que cerca de 50% da população indígena tenha morrido nesse período. Os conquistadores europeus tinham equipamentos militares mais eficientes do que o dos povos americanos. Usavam cavalos, armas de aço como espadas, lanças, punhais, escudos e de fogo como mosquetes, arcabuz e o canhão. Essas armas eram desconhecidas pelos indígenas, que usavam arcos e flechas envenenadas, pedras e lanças, machados e atiradeiras de pedra para se defender. As doenças trazidas pelos europeus
se transformaram em epidemias que mataram mais do que as armas. Milhares de indígenas morreram por não terem resistência contra a varíola, o sarampo, o tifo e a coqueluche, doenças trazidas pelos europeus. Sem imunização contra as doenças europeias desconhecidas, uma simples gripe foi capaz de matar populações inteiras da América. As epidemias provocaram também impactos psicológicos, pois muitas vezes os indígenas imaginavam que essas doenças fossem castigo de deuses e assim ficavam apáticos e aflitos diante dos invasores. Após sua chegada, os colonizadores fincaram a cruz cristã na América. Esse ato simbolizava a posse da terra em nome dos reis europeus e marcava o início de uma dominação religiosa sobre os povos originários. A exemplo dos espanhóis que construíram igrejas católicas sobre os antigos templos indígenas e obrigavam os nativos a associar suas antigas divindades ao Deus cristão e aos personagens da Bíblia. A conversão dos indígenas ao cristianismo foi chamada de ação evangelizadora. Esta tarefa incluía batizar os índios e ensinar-lhes o catolicismo, a catequese. Para tornar esse esforço mais eficiente, a partir de 1550, os religiosos católicos reuniram os nativos da América em locais denominados de aldeamentos ou missões. Os principais aldeamentos foram fundados e dirigidos por jesuítas, que eram sacerdotes da Companhia de Jesus. Nos aldeamentos, além de aprender a doutrina católica, os costumes e a língua dos europeus, os nativos eram obrigados a trabalhar para a coroa e para os colonos. Muitos grupos não aceitavam viver nos aldeamentos, então houveram fugas individuais e coletivas e resistiram ao trabalho que os colonizadores e os missionários lhes impunham. Havia rivalidade entre os povos indígenas da América, e os conquistadores europeus souberam tirar proveito disso. Incas e astecas, por exemplo, exploravam povos vizinhos, o que gerava o ressentimento dessa população. Os europeus se aproveitaram desses conflitos internos e estabeleceram alianças com alguns grupos indígenas. Além disso, os europeus submeteram os nativos a formas de trabalho forçado, como a escravidão. Populações inteiras foram retiradas à força do local onde viviam, a fim de trabalhar para os conquistadores. Os deslocamentos forçados provocaram mudanças na forma de alimentação e no ritmo de trabalho dos povos indígenas, afetando sua estrutura produtiva e seu modo de viver. A conquista da América aprofundou transformações que estavam ocorrendo na vida europeia desde o século XV. O contato com a terra e os povos antes desconhecidos teve repercussão sobre as artes e as ciências na Europa. A burguesia comercial lucraram com a conquista e a colonização da América, bem como a exploração de riquezas minerais, como o ouro e a prata, e os agrícolas, como a cana-de-açúcar aqui no Brasil. A economia europeia, antes concentrada no mar Mediterrâneo, deslocou-se então para os portos do Oceano Atlântico, como Lisboa, em Portugal, e Sevilha, na Espanha, que mantinham comércio direto com as colônias americanas. Os países que participaram da expansão marítima no século XV e XVI tornaram-se poderosos. Portugal e Espanha destacaram-se pelo pioneirismo. Posteriormente, França, Holanda e Inglaterra tiveram destaque. Disputando mercados, lucros e riquezas, os comerciantes desses países entraram no período de grande enriquecimento, concorrência e rivalidade. Além disso, a conquista e a exploração da América impulsionaram certas áreas da ciência e da tecnologia. Para as longas viagens marítimas, novos conhecimentos foram desenvolvidos. Caravelas, mapas, bússolas e outros equipamentos náuticos foram resultados desse processo.